Portanto, o comprador de cuidados de saúde e os planos de seguro de saúde desejam o aumento dos custos de cuidados de saúde. Você tem o comerciante de saúde e grandes hospitais. Evidentemente desejam que o preço aumente para maximizar seus lucros. Não precisa ser neurocirurgião para entender a saúde, os custos aumentam. Uma suposição incorreta de que o seguro é garantido, que o seguro é seguro porque é uma instituição enraizada que está lá para sempre. 1 em cada 6 reivindicações de saúde são negadas. Então parece que é como uma falsa segurança pelo seguro. Você tem esses enormes dedutíveis que precisa pagar antes que o plano de saúde pague $1. Pediremos que você pague os primeiros R$500, o restante será submetido ao financiamento público. Então não precisa se preocupar com o custo? Qual é o meu copagamento? Qual é o meu cosseguro? Qual é a minha franquia? Qual é o meu objetivo? É como ter $500. Buscamos ninguém falindo por conta de despesas médicas com a saúde coletiva, ao invés dos 250 mil com seguro saúde. Bem-vindo ao História de Sucesso. Sou Scott Clary, seu anfitrião. O História de Sucesso é um podcast da rede HubSpot. A HubSpot tem sido uma grande apoiadora do programa desde o primeiro dia, e eu escolhi fazer parceria com a HubSpot porque eles apoiam os empreendedores. No final do dia, eu sou um empreendedor. Muitas pessoas que ouvem este programa são empreendedores, e é difícil. E a HubSpot cria soluções para empreendedores, então não é tão difícil. Um dos principais problemas que todos os empreendedores têm é manter os clientes felizes. É uma coisa adquirir clientes, mantê-los felizes, aumentar a satisfação do cliente é um desafio completamente diferente. Não é fácil, mas existe um novo centro de serviços da HubSpot que torna infinitamente mais fácil escalar o suporte ao cliente e aumentar a retenção de clientes. Lembre-se, o cliente mais barato para adquirir é um cliente que você já tem. Ao unir serviço e suporte numa única plataforma, proporciona-se as melhores experiências para clientes e equipes. O HubSpot libera tempo dos representantes para focar em questões complexas graças ao seu helpdesk alimentado por IA. Você impulsiona proativamente a retenção com pontuações de saúde do cliente, interrompendo a rotatividade e mantendo seu negócio à frente. E dê a toda a sua equipe de go-to-market os dados de que precisam para operar como uma frente unificada e poderosa. Tudo para facilitar o apoio, fortalecimento e expansão da sua base de clientes. Por que captar clientes se todos só vão embora? O segredo foi revelado. O HubSpot Service Hub é revolucionário para conectar-se melhor e manter seus clientes felizes. Visite hubspot.com/service para fazer mais pelos seus clientes hoje. Andy, traga de volta. Qual é a sua história de origem? Onde você Veio? Sim, eu gerenciava uma empresa de tecnologia da saúde. Monitorávamos pacientes remotamente. Estávamos monitorando pessoas com condições crônicas diretamente de suas casas. Portanto, se você possuía hipertensão, diabetes ou algo semelhante, monitorávamos seus níveis de glicose, pressão arterial e peso, e um centro de chamada de enfermeiros acompanhava esses dados. Se sua pressão arterial ou açúcar no sangue aumentar, ligaremos para intervir antes de você ir ao hospital. E eu vendi essa empresa em 2014 para uma empresa de private equity. E como muitas pessoas fazem quando saem de suas empresas, elas perdem o seguro de saúde. Então, visitei o healthcare.gov, acreditando ser o único local para obter seguro de saúde. E eu consegui um plano para mim, minha esposa e minhas 2 filhas que custava cerca de $1.200 por mês. E funcionou até eu realmente precisar usá-lo. Minha filha de 1 ano sofria com infecções de ouvido recorrentes. Então o otorrinolaringologista disse que ela precisava de tubos no ouvido. Ela tinha tímpanos perfurados. Por isso, levamos ao hospital para colocar tubos nos ouvidos dela. É um procedimento de 15 minutos. E recebemos a conta logo depois. Fiquei impressionado que um procedimento de 15 minutos no nosso sistema de saúde atual pudesse custar $8.000. E não só isso, mas meu plano de saúde me enviou uma nota pelo correio, curiosamente, e disse que não pagaria por isso porque era medicamente desnecessário. E então, naquele ponto, eu estava farto. Irritado, liguei para o meu plano de saúde. Eu disse, eu desisto. Se vocês não podem pagar minhas contas, então não estou interessado em ser seu cliente. E então eu desisti. E eu e minha família estamos sem seguro nos últimos 2 anos. E durante esse tempo, construímos ferramentas para permitir que as pessoas operem fora do sistema de seguro de saúde existente.
E economizamos cerca de $10 mil por ano fazendo isso. E o ápice dessas ferramentas é o Crowd Health, para o qual levantamos uma rodada inicial de $6 milhões em abril para começar e lançamos o marketing em outubro e temos decolado desde então. Tem sido incrível ver as pessoas identificando que o seguro-saúde não está satisfatório e que podem optar por algo diferente por um valor menor. Custo. Então isso é ótima e sucinta história de origem. Eu agradeço. Então vamos desvendar por que o seguro está tão quebrado. Então, como canadense que sou, tive que me adaptar aqui, já que a maioria das coisas são cobertas no Canadá. A maioria das coisas são cobertas no Canadá, mas obviamente nada é coberto aqui. Então, ainda estou aprendendo enquanto prossigo. Então eu não tenho 30, 40, 50 anos de experiência lidando com esse sistema. Então é muito novo para mim, e é algo que obviamente é muito atual. Então, por que a saúde está tão quebrada nos Estados Unidos da América? Primeiro me explique isso, acho interessante. E inclusive aquilo que mencionou, onde pago $1.200 mensalmente no seguro, mas ao ir ao hospital fazer um procedimento para minha filha, não é coberto. Como isso é justificável? Como é que isso ainda não foi corrigido na história dos Estados Unidos? Isso não faz sentido para mim. Não, isso não faz... Faz sentido para mim também, infelizmente. Acho que o problema da saúde, para responder a sua pergunta, é que muitas pessoas acreditam que o aumento dos custos é devido à complexidade do sistema. Mas não é tão complexo assim. Se você pensar no fato de que os planos de seguro de saúde, na verdade, não têm incentivo para reduzir custos, e, na verdade, eles têm um incentivo para aumentar os custos na Lei de Cuidados de Saúde Acessíveis. Então, o que é isso? 7, 8 anos atrás, eles maximizaram a quantidade de lucro que um plano de seguro de saúde pode fazer para 15% dos prêmios. Então, se você pensar só para usar uma matemática fácil, meu prêmio é de $1.000, só conseguem lucrar $150 com isso, incluindo custos administrativos. Então, eles precisam elevar os prêmios para ampliar seus lucros. Então, eles são incentivados a ver seu prêmio mensal aumentar. Então, basicamente, o comprador de cuidados de saúde e os planos de seguro de saúde desejam aumento nos custos de cuidados de saúde. Você tem o vendedor de saúde, grandes sistemas hospitalares, claramente eles querem que o preço suba porque querem que seu lucro suba. Então, agora você tem o comprador e o vendedor de cuidados de saúde querendo que o preço suba. Não é preciso ser um neurocirurgião para descobrir por que os custos de saúde sobem. E aqui está outra coisa também, é que mesmo se a United Healthcare quisesse negociar. Atualmente, grandes sistemas hospitalares governam nosso sistema. Moro em Austin, Texas, onde temos 2 sistemas hospitalares. United Health Group não pode negociar com o hospital local devido a um duopólio. Se perderem um, perdem o acesso à maioria das empresas de Austin e não têm poder de negociação. Então existe esse benefício mútuo. Os sistemas hospitalares e seguros de saúde aqui simplesmente aumentam os preços anualmente. Não há forças de mercado que reduzam esses preços. E é por isso que as despesas com saúde são tão altas. E então há apenas incentivos perversos em nosso sistema para aumentar os preços. E isso é, no final das contas, o que o problema é agora. Então, não é ótimo. Eu entendo que vivemos em pelo menos nesta parte do mundo, vivemos em uma sociedade movida pelo lucro, e isso é algo bastante padrão nos negócios. Não estou dizendo que é bom, apenas que é o que ocorre. É meio que como os Estados Unidos da América funcionam. As pessoas querem ganhar mais dinheiro, e têm que encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro, e isso parece ser, infelizmente, algo que vai impactar a saúde e o bem-estar de alguém. Mas a parte que eu realmente não entendo é mesmo que eles estejam ganhando dinheiro com você, como eles podem justificar a negação dessa reivindicação? Então eu já estou chateado que eles estão ganhando muito dinheiro. Tudo bem, eu não posso reclamar disso, sabe? Todo mundo precisa ganhar mais dinheiro. Todos os stakeholders que eles têm que agradar. Tudo bem, mas como eles justificam quando você está pagando algo assim? O que tornaria uma necessidade médica versus uma não necessidade médica? Parece que alguém que tem um evento de saúde significativo e recorrente deveria ser algo que poderia ser considerado uma necessidade médica. Sim, é tão opaco. Como se não houvesse clareza e transparência sobre por que eles concordam em pagar algumas contas médicas e não concordam em pagar outras contas médicas. E eu acho que isso meio que volta a isso, sabe? 15%.
Se eles estão pairando em torno de 85% do seu prêmio sendo pago em contas, eles ficam bastante mesquinhos com isso, sabe? Aquele último montante de dólares. Então, precisam manter em 85% para maximizar seu lucro. Aqui está a estatística louca que eu não sabia antes de realmente mergulhar. 1 em cada 6 reivindicações de saúde de planos em healthcare.gov, que é onde a maioria das pessoas vai e obtém sua saúde se você não está obtendo através de sua empresa, são negadas. 1 em cada 6 é negada, certo? Se vive no Tennessee, faz parte de 1/3. Se você vive no Texas, é 1 em 5. Quero dizer, 1 em 6 não parece muito alta, mas se você tem uma conta de $8.000 e há uma chance em 6 de que eles não vão pagar por isso, a grande maioria da população americana não vai conseguir pagar esses $8.000. Você não tem $8.000 sobrando em uma conta em algum lugar que é como, só no caso de eu ter uma grande conta médica no meu plano de seguro eu vou pagar por isso. Eu tenho esses $8.000, isso simplesmente não existe, certo? E é por isso que estamos vendo 250 mil pessoas no ano passado que tinham seguro de saúde faliram devido a contas médicas. O objetivo do seguro de saúde é evitar dificuldades financeiras em caso de um grande evento catastrófico. No ano passado, 250 mil famílias faliram, mesmo possuindo seguro de saúde, devido a contas médicas. Isso simplesmente não parece correto, não é? Mas é totalmente prerrogativa do segurador. E não há como um ombudsman ou algo que você possa fazer para recorrer dessa decisão ou processá-los? Tipo, existe algum recurso possível? Existe, felizmente. Você pode levá-lo ao Estado. A maioria desses planos individuais é regulada pelo Estado, então você pode recorrer a ele, mas é apenas uma grande agência burocrática reguladora, e você precisa pagar o aluguel do próximo mês. Sim, e caso cobradores de dívidas estejam te ligando, certo, e desejam afetar seu score de crédito como você. Quero dizer, isso tudo ocorre diante de nós. O Estado geralmente pode se envolver, certo? E aí você é sugado para um grande buraco negro burocrático, entende? Então existem alguns, mas leva muito tempo. E muitas vezes você nunca ouve e coisas assim. Então não é um processo eficiente. Com certeza. Então você, depois daquele evento com sua filha, você pensa, ok, terminei com isso, não vou pagar pelo seguro porque não está fazendo nada por mim, mas tenho que descobrir algo caso sim, uma conta de dólares, 500 mil ou $1 milhão aconteça. Então eu tenho que descobrir como lidar com esse evento na minha vida. Então este é o início do Crowd Health, correto? Isso é, você estava descobrindo isso por conta própria, você realmente transformou isso em você, é um fundador, você percebe que há, obviamente, uma grande oportunidade lá, mas isso ainda não é, fácil. Antes de começar a gravar, conversamos sobre como construir essa categoria. Então me guie através da construção de uma categoria e depois construção de uma empresa nessa categoria. Claro, e então sim. Então, uma das coisas que eu estava pensando é então, o que acontece se eu receber uma conta grande? Sabe, se eu tiver câncer ou uma grande cirurgia, basicamente 2% das pessoas têm essas grandes contas catastróficas. Então, é uma possibilidade mínima mais existente, certo? Enquanto refletia sobre como as pessoas pagam suas contas quando não têm dinheiro, muitos recorrem a sites de financiamento coletivo como o GoFundMe. Você envia sua conta e, na maioria das vezes, elas são pagas. Acredito que as grandes contas médicas são a principal categoria no GoFundMe, pois as pessoas não conseguem quitá-las. Novamente, muitas vezes o plano de saúde não cobre essas despesas. E então eles vão e se pudéssemos construir um site de financiamento coletivo que tem alguns incentivos para as pessoas realmente irem e financiarem esses, certo? Como uma criança jovem ter câncer você sabe, muito mais emocional e, você sabe, digno de doação, certo? Então, meu filho de 5 anos tem um braço quebrado e meu filho de 2 anos ou de 1 ano precisa de tubos de ouvido. Esses não são quase tão... emocionalmente, digamos, eles não são problemas tão, digamos, atraentes quanto sim alguém que tem câncer, certo? Exatamente. Então, mas e se construíssemos um sistema onde... se eu te der ajuda quando você precisar, você provavelmente vai me dar ajuda quando eu precisar. Então, construímos um sistema onde existe uma lei de reciprocidade, certo? Então, a maneira como o nosso funciona é que você depositará dinheiro em uma conta. Essa conta é sua todo mês. Assim, para quem tem entre 6 e 54 anos, são $175, com um acréscimo se for mais velho ou mais jovem.
Então você pode usar esse dinheiro para financiar outras pessoas em necessidade. Então, vamos perguntar a você todo mês. Ei, aqui estão 10 pessoas necessitadas este mês. Você vai financiá-los voluntariamente, sim ou não? Se você disser sim para todos, então você é uma daquelas pessoas que vai se adiantar quando os outros estão em necessidade. Se você disser não para todos, você é uma daquelas pessoas que é mesquinha e não vai se adiantar quando todos os outros estão em necessidade. E então, quando eu tenho uma conta, certo, e eu fui mesquinho, a probabilidade de outras pessoas dizerem sim, eu vou dar para o cara mesquinho é realmente baixa, certo? A probabilidade de alguém me dar algo se eu sou esse cara super generoso é realmente muito alta. E até agora, todos que foram generosos tiveram suas contas pagas, certo? Então você constrói essa reciprocidade e, na verdade, é assim que as comunidades funcionam há milhares de anos, certo? Se eu estou em uma comunidade de pessoas e algo acontece comigo e eu sou o Grinch, então não há muitas outras pessoas se prontificando, a menos que você seja, sabe, Lucy Liu ou qual seja o nome dela no Grinch. Eu não sei se esqueci qual é o nome dela, mas se você é a pessoa legal do bairro que traz biscoitos quando você se muda, a probabilidade de eu vir e te ajudar é muito maior. Então estamos usando essa reciprocidade dentro de uma plataforma de financiamento coletivo para pagar contas médicas. E a beleza disso é que estamos pagando contas a cerca de 50% do que a saúde está pagando por contas. Então, aqueles $8.000 para colocar tubos no ouvido da minha filha, eu publiquei isso no LinkedIn, e um médico, um otorrinolaringologista, leu e voltou para mim e disse que fazem isso o dia todo por $1.500 se você pagar em dinheiro, certo? Então, se eu tivesse pago em dinheiro, poderia ter ido a este otorrinolaringologista e economizado $6.500, certo? Isso representa uma economia de 80%. E então esses médicos estão dispostos a dar descontos significativos em relação ao que o plano de saúde pagaria a eles se você os pagasse em dinheiro no ponto de venda. E é daí que estamos obtendo a grande maioria de nossas economias. Os médicos odeiam o seguro-saúde tanto quanto nós. E então eles aceitarão reduções significativas para não terem que esperar 90 dias para receber o pagamento. Não precisam negociar com a seguradora de saúde. Eles gastam 30% do tempo com seguradoras de saúde. Agora eles têm 30% mais tempo para se concentrar nos pacientes que amam, ao invés de papelada. Certo? E é daí que estamos obtendo nossas economias. Então você está fazendo duas coisas. Então o Crowd Health é uma comunidade, é uma plataforma, e não está apenas aproveitando o fato de que você está falando diretamente com médicos e especialistas para dar um custo reduzido, mas também há um componente de financiamento coletivo que permite que outras pessoas na rede paguem pelo que quer que seja que você precise. E eu acho, sabe, se eu estou tentando, o conceito é ótimo. Faz muito sentido. Na verdade, ao se aprofundar nisso pela primeira vez, eu tendo a levar minha perspectiva quando olho inicialmente. Eu sempre penso assim, bem, é um lei da reciprocidade e não é garantido. Mas parece haver quase uma suposição incorreta de que o seguro é garantido, que o seguro é seguro porque é uma instituição enraizada que está lá para sempre. Então parece haver uma falsa sensação de segurança com o seguro. E se você não foi enganado como você foi enganado, então você não entenderá que nada é 100%. Então é onde eu vejo as pessoas olhando para essa forma alternativa de, eu não sei como você chama isso. Não é seguro porque seguro é uma coisa diferente. Então é sua própria categoria. Sim, é uma categoria própria. É basicamente uma forma alternativa de custear assistência médica, certo? Você está assumindo a responsabilidade pessoal sobre suas contas de assistência médica, ao invés de, dar essa responsabilidade a um plano de saúde. Isso resultará em uma economia de 50%. Certo, as contas serão pagas garantidamente? Não, a chance é realmente grande. Nós acreditamos que sim. Acreditamos que é mais do que apenas conseguir que um plano de saúde pague suas contas, levando em conta o 1 em 6 que mencionei. E isso é da fundação da família Kaiser. Esse não é o meu número. É um think tank válido que chegou a esse número. Então é onde acredito que as pessoas não estão compreendendo. A outra coisa é que você tem esses dedutíveis massivos que precisa pagar antes do plano de saúde pagar $1, certo? Então muitos deles são de dólares, $6.000,
$8.000, $10.000, $12.000 antes do plano de saúde pagar $1. No nosso caso, uma das nossas principais métricas é que queremos 0 pessoas indo à falência usando a saúde coletiva devido a contas médicas, certo? Em oposição a 250.000 usando seguro de saúde, e então o que vamos pedir para você fazer é pagar os primeiros $500 e então você entra no hospital, paga os primeiros $500, certo? E então tudo mais vamos submeter a multidão para financiamento. E então você não precisa se preocupar com quanto isso vai custar. Qual é o meu copagamento? Qual é meu co-seguro e franquia? Qual é a minha coisa? É como são $500, certo? E você pode ter consolo no fato de que, você sabe, a maioria das pessoas tem $500 no banco, que isso não vai te falir. E esse é o ponto principal do seguro de saúde. E é isso que estamos realmente tentando promover, é essa simplicidade. Sei que a mecânica é um pouco complexa, provavelmente porque é a primeira vez que as pessoas ouvem isso. Mas basicamente é muito simples. Você paga os primeiros R$500, o restante é submetido ao financiamento da multidão. Pode escolher qualquer médico. Não existem mais redes de médicos, o que é um grande benefício, certo? E então é muito mais fácil de usar depois que você se acostuma do que plano de saúde comum. E me explique isso, porque a outra pergunta que eu teria ao entrar em algo assim é o que acontece com as pessoas que abusam do sistema? Ou talvez reformule a pergunta. As pessoas que o fazem não pretendem abusar, mas têm despesas de saúde significativas recorrentes. Esse é o cliente-alvo? Essa é uma pessoa que deveria até estar nesta rede? Existem pessoas que fazem sentido estar nesta rede e outras que não. Sim. Queremos um atendimento de saúde justo, não injusto, o que parece ser o caso com os planos de seguro. Então, sabe, aceitaremos qualquer um, com exceção de 2 grupos. Um são os fumantes, porque seus custos são 4 vezes o que os não fumantes normais são. E então, se você pesa mais de 136 kg novamente, seus custos são muito mais altos do que todos os outros. Simplesmente não é justo que você participe disso. Se você tem uma condição pré-existente, então a coisa justa, acreditamos, é que você seja responsável por 100% desses custos no primeiro ano e depois a multidão irá ajudá-lo a financiar esses custos após o primeiro ano. Então, $25.000 no segundo ano, $50.000 no terceiro ano, $100.000 no quarto ano, é apenas uma maneira justa de fazer isso e, portanto, não é para todos. Mas acreditamos que a grande maioria da população se encaixa em uma faixa que faz sentido para nós. E saiba que a maioria das pessoas que estão se inscrevendo agora são do tipo 1099, ou são empreendedores individuais, ou estão em uma pequena empresa que não oferece seguro de saúde. E você sabe, nossos clientes existentes são, em sua maioria, esse tipo de pessoas. Entendi. Então você faz parte de uma comunidade de empreendedores. Basicamente. Sim, não, parece que sim. Bem, é isso. Sinto que um empreendedor adora experimentar coisas novas. Como pra mim, eu adoro experimentar coisas assim porque é tão novo e é como uma maneira diferente de fazer as coisas que na verdade se encaixa e se une à outra pergunta. É como você, como empreendedor, estou curioso, como você constrói algo? Como foi montada essa categoria? Quais foram os passos reais tomados? Pois, novamente, ao dizer que está perturbando uma instituição enraizada, você está abalando o seguro. Eles têm muito dinheiro, não vão sumir tão cedo. Eles podem influenciar governos e fazer o necessário. O seguro já é conhecido, então como se constrói algo e atrai pessoas para isso? E quais eram seus pensamentos quando você começou esta empresa pela primeira vez? Sim, bem, eu acho que 2 grandes obstáculos, sim. Iniciar uma empresa sempre envolve medo. Sabe, muitos de nós operamos a partir de um sentido de medo. Então eu não posso afirmar que sou esse líder destemido, pois tive muita sorte. Minha ex-empresa era excelente. Tinha aproximadamente 400 colaboradores quando a vendemos. Portanto, estou numa posição agora onde posso correr esse risco. Foi incrível. E segundo, muitas das pessoas na área de saúde são de alguma forma alimentadas por planos de saúde. E então há um desincentivo para ir atrás das pessoas que te alimentam. Não morda a mão que te alimenta, certo? E é por isso que nenhuma outra empresa lá fora está tentando fazer isso. E é por isso que muitos dos outros empreendedores não estão tentando fazer isso, porque eles dependem de planos de saúde para fazer isso. Então eu estou em uma posição única para poder ir lá e dar uma chance a isso.
E você sabe, quando eu começo coisas, é porque há uma lacuna, você sabe, há uma lacuna lá que é tão grande que vale a pena o risco, certo? Este é um golpe de home run. Acredito que vamos nos conectar, e os recentes meses foram agitados com muitas pessoas se inscrevendo, especialmente durante o período de inscrição aberta. E então o feedback tem sido incrível. E então tivemos sorte dessa maneira. Mas, para mim como empreendedor, é ir atrás de algo que pode ter um impacto significativo nas pessoas ao meu redor, sabe? E esta é uma dessas empresas que pode ter um impacto significativo. Sabe, eu e todos na minha equipe nos consideramos missionários. Em suma, estamos em uma missão para transformar o pagamento da saúde diferente dos mercenários que visam só o lucro. E eu digo à maioria dos empreendedores, eu digo, ei, se você está nisso apenas pelo dinheiro, vai ficar realmente difícil. Então, sabe, o dinheiro é um motivador grande o suficiente para te impulsionar a fazer algo, sabe? Que é um jogo Mudança. e muitas vezes não consegue passar. Então, se você é movido por uma missão, é aí que eu fico realmente animado com as empresas que eu construo. Então, este foi o número 2. Meu primeiro objetivo foi auxiliar idosos com suas condições crônicas, muito influenciado por meus avós. E então eles estavam na casa dos 80 quando comecei aquela empresa eles foram o principal motor disso. E essa era a minha missão para ajudá-los a viver uma vida mais saudável sem ter que ir para um asilo. Então isso era, ser missionários para o seu startup. Para mim, essa é a forma mais fácil de se fazer. Eu apenas Quero tirar um segundo e agradecer ao patrocinador do episódio de hoje, HubSpot. Você mencionou os missionários versus mercenários em uma das outras entrevistas que você fez. Você realmente tinha 5 coisas-chave que você gostaria que alguém tivesse te dito antes de começar uma empresa. Essa era realmente uma delas. Você tinha algumas lições de contratação realmente inteligentes neste grupo de 5 lições. Outra que você mencionou foi cuidado com a experiência em grandes empresas. E eu concordo completamente com você, mas me explique por que isso é tão importante como um fundador tentando contratar seus primeiros funcionários. Sim, quero dizer, quando você vê uma grande empresa no currículo de alguém, você acaba pensando que parte do sucesso dessa empresa tem a ver com a pessoa com quem você está conversando. E frequentemente esquece que essas empresas são grandes. Existem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas e eles têm muitos recursos e têm todos fazendo, muitas coisas para eles, então eles não precisam fazer muita coisa, certo? Há assistentes para assistentes executivos, certo? E então, eu aprendi ao longo dos meus, acho que você sabe, 20 anos agora de ser empreendedor. Se contratar alguém de uma grande empresa é uma coisa realmente difícil, eles têm que superar muitos dos maus hábitos das grandes empresas. Eles não são tão determinados muitas vezes como você sabe, pessoas em startups. E eu digo isso como apenas faça acontecer, certo? Esqueça quem faz, você faz e pode não estar totalmente na sua área, mas apenas faça acontecer. E grandes empresas muitas vezes não permitem que as pessoas façam isso, seja por burocracia ou administrativo ou o que for. E então eu gosto da determinação de pessoas que estão, você sabe, em startups e estiveram em startups ou acabaram de sair da faculdade, certo? Que são como, eu não sei, apenas me diga o que fazer e eu vou fazer acontecer. Eu amo isso, eu amo esses determinados e eu prefiro determinação do que super alta potência, qualquer dia. Uma das outras coisas que eu disse pode ter sido nessa entrevista ou talvez em outro lugar, mas me dê alguém que vai trabalhar duro ao invés de um aluno nota A qualquer dia, certo? As pessoas que trabalham duro sabem como é falhar. Elas se levantam e continuam indo atrás, certo? Os caras que tiram notas A, eles não sabem o que é falhar. Quando falham e tiram B, parece o fim do mundo. Eu penso, estamos numa startup, falhamos diariamente. E se não estamos falhando, então estamos fazendo algo errado. Nós não estamos dirigindo rápido o suficiente. Como você encontra isso em alguém, no entanto? Como realmente identificar isso em alguém durante uma entrevista? Acredito que encontrar é uma questão de determinação e um pouco mais de ressentimento, Apenas descobrir. Pessoa curiosa. Qual é a pergunta da entrevista para trazer essa pessoa? Acho que são menos perguntas de entrevista.
Eu sou... Sou péssimo em perguntas de entrevista. Eu sou ruim. Então eu realmente faço eles fazerem coisas, certo? Estou entrevistando uma pessoa agora e eu disse, ok, construa para mim um modelo financeiro corporativo. E ele meio que me olhou como se eu estava tipo, ei, você vai errar, certo? Mas como você até pensa sobre isso, certo? E então isso faz com que eles tenham que fazer perguntas realmente boas, certo? Eles têm que realmente pensar sobre o que impulsiona o negócio. Eles têm que se aprofundar no negócio e realmente tentar entendê-lo. Eles têm que ser bons no Excel, que eu acho que é a ferramenta mais importante dos negócios do meu ponto de vista. E se você não sabe como fazer isso, é realmente difícil se destacar. E então, sabe, eu estou realmente fazendo eles trabalharem, sabe? A outra coisa que eu disse é tipo, ei, aqui está a saúde da multidão, aqui está o que somos, quem eu deveria procurar certo, escreva para mim 2 páginas sobre quem eu iria atrás e como eu iria atrás deles certo. E isso os força a criar algumas ideias para colocar as coisas no papel. E entre essas 2 atividades, eu posso dizer na maioria das vezes como eles pensam certo e eles podem pensar fora da caixa, ser criativos, ou eles pensam muito dentro da caixa, e tem um tempo realmente difícil com o cinza, certo? E é onde estamos na terra das startups. É apenas cinza como não é preto e branco, como você só tem que descobrir e operar em uma terra de cinza. E se eles não estão confortáveis com isso, provavelmente não. Bom, Se encaixa e você faz isso para todos os papéis que traz ou apenas a maioria? Isso é uma ideia inteligente. quero dizer, parte disso é sobre pensar analiticamente, independentemente do seu papel. Seja vendedor, profissional de marketing, operações ou qualquer outro. É necessário ter uma compreensão de como usar o Excel. Se você não sabe como fazer um modelo financeiro como um PEL, deve aprender, certo? Que é uma grande parte de uma startup como esta, não é? Você sabe em um manual do usuário de 100 páginas, certo? Como você tem que ir? Como não, nós só temos que descobrir essas coisas, então vá descobrir, certo? Saia, descubra como fazer um PNL1, e você não espera tanto de algumas posições quanto de outras posições. Mas eu acho que é uma boa ferramenta para ter uma boa noção de como as pessoas pensam e podem Operar. E vamos inverter isso. Quando você está construindo uma empresa em uma nova categoria, você está procurando certas pessoas, certas mentalidades que você está trazendo, mas também... Me explique como você comercializa algo que ninguém nunca ouviu falar antes, ou eles só tiveram sua primeira exposição ao que é. Qual é o roteiro para isso? Sim. Você tem que ser tão diferente e muito melhor do que a alternativa que as pessoas eram como tipo, por que eu não pensei nisso? Certo. Você sabe, e isso é difícil muitas vezes, tipo, e é difícil agora, certo? Porque eu estou em marketing e gastamos, eu não sei, 1 milhão de caixas nos últimos 3 meses, sabe? Em marketing. Recebemos ótimos feedbacks, mas muitos nos olham confusos, sem entender o que estamos dizendo. Certo? E então, sabe, uma das coisas que você precisa perceber é que você tem que escolher um grupo de pessoas que você acha que realmente vai se identificar com a sua marca. Certo? Agora, as pessoas que se identificam com nossa marca são aquelas que geralmente valorizam a responsabilidade pessoal. Elas são do tipo, eu quero cuidar das minhas próprias contas de saúde e não quero que um plano de saúde interfira nisso. Então temos investido totalmente nesse tipo de pessoas. Eles são as pessoas do Bitcoin, eles são libertários. Eles são esse tipo de pessoas e são empreendedores, certo? Como os empreendedores tendem a ser do tipo, ei, deixe-me controlar meu próprio destino, ao invés de apenas confiar em um plano de saúde, e você nunca sabe o que eles vão fazer, certo? E então, nós temos investido totalmente nesse tipo de pessoas e, realmente tem ressoado com elas. Então é realmente como encontrar seu cliente com quem isso ressoa. E partir daí, eu diria que nós gastamos $1 milhão em marketing, mas nós, tentamos cerca de 20 diferentes canais de distribuição para divulgar nossa mensagem. E você sabe que tentamos digital para tradicional, para impressão, você sabe, todos os tipos de coisas diferentes. E mesmo dentro desses, nós segmentamos. Você sabe, muitas ideologias diferentes e espectro político, e pensamos, você sabe, todos esses apenas para ver se há um grupo aqui que isso tende a ressoar. E eu acho que nós encontramos, você sabe, quem serão os primeiros adotantes. Então essa foi a nossa abordagem muito... Interessante, eu entendo a dificuldade, então consigo apenas imaginar.
Construindo uma estratégia de marketing para uma indústria ainda inexistente deve ser difícil. Estou aqui, olhando para você, um pouco emocionado. Animado, certo? Quer dizer, porque se não for uma venda ou compra emocional, vai ser muito difícil fazer as pessoas realmente comprarem, especialmente algo como seguro de saúde, que é, você sabe, tipicamente como, oh meu Deus, tipo, eu não. O último dia do mês, todo mês tem sido o nosso maior dia, porque as pessoas esperam até o último momento para descobrir o que vão fazer com o pagamento de suas contas de saúde para o mês seguinte. Mas é a última coisa com que você quer lidar, você sabe, e parte disso é porque o seguro de saúde é péssimo. Quer dizer, realmente é. E então, nós realmente queremos fazer algo onde seja como não, essa maneira de pagar suas contas de saúde é realmente muito legal. Você economizará muito dinheiro e ajudará outros. E você sabe, isso é ótimo, certo? Essa é uma boa opção para o que... Nós fomos forçados a entrar. Outra coisa que mencionou eu já ouvi de várias formas, mas quero entender como se aplica à saúde coletiva. Realize ações inescaláveis e aprenda a escalá-las. O que isso significa num contexto maior e como aplicou à saúde coletiva? Onde precisa de um número certo de pessoas para o modelo de negócio funcionar? Quer dizer, é difícil e estamos quase como passando uma linha na agulha, certo? Quer dizer, você realmente está... Acredito que mencionei na entrevista é agir de maneira inescalável. Quer dizer, há um desejo desde o início de automatizar o máximo que você pode, certo? E você sabe, para mim, é como, cara, tudo que tem a ver com o cliente, eu quero possuir e fazer manualmente para que eu entenda como é esse cliente e o que eles estão pensando e como estão reagindo e coisas assim. E então havia essa ideia internamente na empresa de que você sabe que existem esses pequenos chatbots no canto inferior direito do seu site e então eles são como, ok, vamos apenas criar todas as perguntas que achamos que as pessoas têm e quais são as respostas para todas essas perguntas e vamos colocar no chatbot porque essa é a melhor maneira de escalar todo o interesse que teremos. E eu fiquei tipo, não vamos fazer isso. Vamos todos entrar no chat e responder a essas perguntas, sabe? Todos nós 10, incluindo o diretor executivo. Creio que dediquei mais tempo a este chatbot que qualquer um, respondendo dúvidas de potenciais clientes, pois agora entendo suas perguntas. Agora sei as objeções deles. Agora eu entendo muito melhor nosso cliente. E essa é uma maneira não escalável de fazer algo que acredito que nos ajudará a escalar, porque agora... entendemos muito melhor o cliente que você simplesmente não consegue com um chatbot, certo? Além disso, esses chatbots são irritantes. Se você digitar uma letra errada, isso te deixa louco, certo? Então, uma das coisas que nós, você sabe, estamos desescalando também, é que temos seu defensor de cuidados pessoais. Como você terá alguém com quem pode conversar todas as vezes que ligar para a Crowd Health? Sim, a mesma pessoa. Então, você não está indo por aí. Sabe, um grande call center e você tem que explicar que sua filha tem tubos nos ouvidos e eles estão custando $8.000. Você não precisa fazer isso 20 vezes para obter uma resposta. Você está falando com a mesma pessoa todas as vezes, certo? E essa é uma maneira não escalável de fazer as coisas. Mas acreditamos que a longo prazo, se você tem uma condição de saúde, você ligará para essa pessoa e podemos ajudá-lo e orientá-lo para um médico realmente bom que... no final do dia, vai ser muito menos caro do que se fizéssemos de uma maneira que, sabe, é orientada para o call center e você pode não ter ido a esse ótimo médico. Então, acreditamos que isso nos economizará bastante dinheiro a longo prazo. É simplesmente uma melhor experiência do cliente. Algumas ações dessas grandes empresas para escalar são péssimas para o cliente. Quer dizer, ligue para sua empresa de cabo, certo? Estou buscando cancelar minha segurança. Irmã agora e não consigo alguém na linha, certo? É uma experiência ruim para o cliente. Desejamos oferecer uma excelente experiência ao cliente. Acreditamos que, a longo prazo, isso permitirá uma escalada mais rápida do que com excesso de automação ou terceirização excessiva. Centros e todo esse tipo de coisa. Conforme essa indústria ou categoria se expande, naturalmente surgirão outros concorrentes. Então, o que acha que vai diferenciar a Crowd Health quando tiver 20 outras alternativas similares? Modelo de cobertura de despesas de saúde por crowdfunding? Sim, quero dizer, acho que temos que crescer rápido. O que é que diferencia, sabe, a Tesla e a Apple e, sabe, todas essas outras empresas que de certa forma definiram categorias, certo?
Criam seu Uber e suas categorias próprias. Quer dizer, é uma grande base de pessoas que estão contando com você. E quanto mais rápido escalarmos, quanto mais pessoas tivermos, menores custos podemos então obter. Então, você está diminuindo os custos enquanto escala. Ao diminuir os custos, pode baixar o preço para seus clientes. Então, esse é meio que o objetivo principal aqui, é aumentar a escala para baixar o preço ainda mais do que o que temos atualmente. Acreditamos que possamos reduzir 20 a 30% do ponto atual. Então, então eu acho, novamente, quer dizer, não vamos nos deixar levar pelo, você sabe, faça rápido e barato. Vamos fazer isso devagar e provavelmente um pouco mais caro do lado administrativo, porque queremos uma experiência incrível para o cliente. Sou uma pessoa fanática por experiência do cliente. E eu acho que isso vai escalar com as pessoas contando para outras. Eu tive o Crowd Health e foi tão fácil e eles se importam comigo e atendem o telefone quando eu ligo para eles e não estão recusando contas e todas essas coisas. É isso que eu quero que a Crowd Health seja. E se você pode construir essa marca, então eu acho que isso vai longe em relação a alguns desses outros, sabe, aspirantes. Eu quero mudar para algumas perguntas rápidas para encerrar e obter alguns insights da sua carreira e experiência. Mas o que você quer? Qual o impacto que deseja deixar no mundo como empreendedor da Crowd Health? Como gostaria de ser lembrado quando tudo estiver concluído? Sim. Então, como empreendedor, acredito que meu trabalho atual seja uma jornada de 25 anos. Está, reduzindo significativamente a maneira como estamos mudando, significativamente a maneira como pagamos pelos custos de saúde. Visamos 400 mil pessoas poupando $1 bilhão anualmente nos próximos 5 anos. Nosso objetivo é transformar o modo de pagamento da saúde, o que amenizará o sofrimento no país. Acredito plenamente nisso. É isso que me anima. Ótimo. Incrível. E se as pessoas quiserem se conectar com você, conferir a saúde coletiva, redes sociais, site, como elas fazem? Sim, o nosso site é joincrowdhealth.com. Estamos em todas as redes sociais, em Join Crowd Health. Então venha e nos visite lá com certeza. Quer sair das redes sociais também? Não sei qual é o seu favorito, o LinkedIn ou outro. LinkedIn está na Join Crowd Health. Instagram, em Join Crowd Health. Twitter e Facebook são iguais, participe do Crowd Health. Eu quis dizer para você. Ah, para mim, sim, para você. Oh, você é eu, nunca se sabe, acho que tem uma ótima história. E este não é seu primeiro rodeio. Eu coloquei isso aí caso, eu não sei, você esteja interessado em construir sua própria marca ou algo assim. Você está em podcast. Quero que divulgue suas redes sociais. Twitter. Sim, você pode ir no Twitter. É Schoonover e depois Andy. Então, sobrenome, primeiro nome. E então, você pode me encontrar em Andy Schoonover no LinkedIn. E eu não sou uma pessoa do Instagram. Então, vá para Join Crowd Health no Instagram. E esse sou eu. Tipo, eu posto tudo no Instagram porque eu queria controlar essa voz. Então, eu acho que você pode ir nisso. É meio divertido. Eu quero dizer, nós temos uma abordagem divertida para a saúde. Em vez de você sabe, esses caras brancos velhos internos, nós somos uma equipe jovem em nossos 30 e 40 anos que estão se divertindo. Acreditamos que vamos mudar o mundo com isso. Bom, surpreendente, eu estava no Instagram. Gosto dos seus memes, tem uma vibe legal. É bom, muito bom. Vamos direto ao ponto, com algumas perguntas rápidas. Qual foi o maior desafio que você superou na sua vida pessoal ou profissional? Como foi e como superou? Sim, sem entrar em muitos detalhes. Mas minha esposa e eu, perdemos nossa primeira filha cerca de 10 horas e meia depois que ela nasceu. Então falar sobre um desafio incrivelmente grande que as pessoas podem enfrentar e deixar que isso as destrua, ou podem dizer, ok, como isso, me afeta como ser humano, é uma pessoa, que está em um casamento. E, nosso casamento é muito mais forte agora do que jamais teria sido sem perder a Grace. Como mencionei, tivemos mais 2 filhas após ela. Então, grande desafio. Se você tivesse que escolher uma pessoa, obviamente houve muitas, mas uma pessoa que teve um grande impacto em sua vida, quem foi essa pessoa e o que ela te ensinou? Sim. Então, meu primeiro, não exatamente chefe, mas o superior do meu chefe, Chris Nezeta, após a faculdade, eu trabalhava para uma empresa de hospitalidade. Chris era o diretor executivo de Host Hotels e Resorts. É o maior fundo de investimento imobiliário de hospitalidade do país.
Seu foco nas pessoas e apenas amando suas pessoas e não as tratando mal. Como você vê muitas pessoas fazendo hoje em dia, o amor pelas pessoas é incrível para mim. Ele agora é o diretor executivo da Hilton Hotels. E estou vendo isso mesmo. Quando ele está na Hilton, ele apenas descobre uma maneira em uma empresa que deve ter centenas de milhares de funcionários para fazer com que suas pessoas se sintam amadas a partir do assento do diretor executivo. É apenas coisa incrível. Incrível. E isso é super, super importante também, que ele parece ser uma pessoa muito boa, porque isso é difícil de fazer como diretor executivo. Muito difícil de fazer como diretor executivo. Você tem que escolher uma fonte para aprender ou crescer, pode ser um podcast audível, algo que você amou e isso apenas te ajudou em sua jornada e você recomendaria que outras pessoas fossem conferir, cara. Está sentado na prateleira atrás de você. O livro é Play Bigger. Você encontrará o número de autores no Amazon. Sim, é uma leitura incrível se você quer construir uma empresa, especialmente tentando totalmente perturbar, nem mesmo perturbar uma indústria, construindo uma nova categoria, algo totalmente novo, que nunca foi pensado. Procure no Amazon, Play Bigger. É uma leitura incrível. Incrível. Se você pudesse dizer uma coisa para você mesmo aos 20 anos, o que seria? Cara, pro meu eu de 20 anos, eu provavelmente diria, hoje em dia, não faça faculdade e vá trabalhar em um negócio. Interessante, por que isso? Sim, eu acho que, a faculdade era basicamente vamos nos divertir. Como eu vi Elon Musk dizer outro dia, qualquer coisa que você realmente queira aprender, pode aprender no YouTube de graça. E eu realmente acredito que isso é verdade. Quer dizer, a faculdade foi um ótimo momento. Você se diverte, se mete em problemas, faz coisas estúpidas que talvez seja apenas uma parte do amadurecimento. E talvez eu tenha amadurecido tarde. Mas eu não acredito que você aprenda muito na faculdade e eu não posso te dizer muitas coisas que eu uso hoje que eu aprendi, na faculdade. Especialmente nos primeiros anos. Quando você começa a se especializar em finanças e coisas assim. Você começa a aprender coisas, mas eu provavelmente não faria faculdade e tentaria trabalhar em uma startup. Mesmo que seja como estagiário ou algo assim, e aprender fazendo. Por fim, como você define sucesso? Sim, são as pessoas, o número de pessoas impactadas. Frequentemente, nos preocupamos com a quantidade de zeros no final de nossas contas bancárias. E para mudar a maneira como as pessoas estão vivendo neste mundo para melhor, e a saúde, para mim, é o exemplo mais claro. Então, eu realmente acho que sim. Quero dizer, o sucesso é quantas pessoas você pode impactar na curta vida que vivemos. Obrigado.